E agora, mais do que nunca, desassossegadamente. Porque desassossegados com Portugal e em Portugal, neste tempo de encruzilhadas, sabendo ali limites de uma chegada só. Porquê que isso aconteceu quando isto em Portugal nunca é possível? Quando se apanha algo, são anos e anos e anos e acaba tudo ou escrever ou são daqueles que acreditam que foi a ideia completamente. A referência ao programático. Fiscalizar. Eu não sou tenho nada a dizer. Cabe dar início a esta segunda conferência de Palavras, cujo tema será o Estado da Nação, combate à corrupção, que futuro. Mas em 2013, a maior despesa do Estado português chama-se juros da dívida pública. A despesa maior que o Estado vai ter quando chegarmos ao dia 31 de dezembro de 2013 será juros da dívida pública. Que é, nenhum país no mundo saiu de uma crise a ter como maior despesa juros. O povo português deixar por simplesmente de votar não já fiz Um país democrático. Que num negócio onde o Estado português perdeu milhões, se vai ganhar no tempo para a regra sem exceção, acredito que a regra. Em nome de Palavras Ciclo de Conferências em São Pedro do Sul, o professor Paulo Moraes, um exemplar. Se o frio lá fora incomoda muita gente, lá fora e cá dentro, o Estado da Nação incomoda muita mais. Incomoda-nos muito, muito mais. A União Europeia, e fala da história da União Europeia, mas a União Europeia formou-se num contexto político, num quadro de relações de forças que hoje não existe. Eu tenho receio que no desespero em que vamos cair, em que as sociedades vão cair, com todas as suas sugerências, depois apareceu a economia socialista. Mas o desemprego entra por as empresas dele, ou sejam obrigados a aceitar. E a questão é esta, se acham ou não que o Papa Francisco A função que sonhamos para Palavras foi exatamente a de lavrar a fértil terra da inteligência humana, lançando-lhe as sementes das palavras desassombradas. Quanto a isso, a Europa do déficit democrático. Um filósofo alemão, Jürgen Habermas, num livro também do ano passado, dizia: esta Europa foi construída à porta fechada, sem ouvir os cidadãos europeus. Talvez porque, como aqui há uns anos dizia, que constituem 90 a 95% do tecido empresarial nacional, não exportam, vivem do mercado interno. Se o mercado saída do euro, saída da União Europeia, mas depois ponho-me a pensar se não sofreremos depois possíveis embargos económicos, embargos políticos. A diferença do valor das pensões entre o privado e o público. Eu creio saber a razão, mas gostava só para explicar. Estamos a terminar mais esta conferência de Palavras. Que o Sr. não poderá demonstrar. A todos e todos sejam bem-vindos. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual e não somente como ausência de afecções e enfermidades. Até porque investir na saúde é investir na economia. A economia contribui para o PIB. E um cidadão tratado atempadamente é um cidadão que não agrava a sua condição clínica e que mais rapidamente regressa a ser um cidadão ativo, produtivo e com menos despesas para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ficamos com a ideia dos internamentos que são cada vez mais longos.
certa altura até já hoje ia certa intervenção e recordo da resposta que o Sr. Tribunal pouco dizia. Esta medida, num debate ainda mais complexo, prende-se com a constitucionalidade da orgânica das entidades intermunicipais, tal como está desenhada no Lei 75 de 2013, aquilo que eu, como Presidente da Câmara do Porto, vi de disparates feitos pela Administração Central por completo desconhecimento da realidade, é algo perfeitamente inimaginável. Porto, o que não será aqui em São Pedro II, o que não será aqui. Se essa ditadura dos mercados não põe em causa a democracia. Também é verdade que os mercados, assim, Antes do mais, coração na boca, não é fácil a tarefa de que fui incumbido. Mesmo assim, rogo a vossa santa paciência para ouvir-vos aquilo que, no mínimo espaço de tempo, vou tentar passar. Senhoras e senhores, boa noite. Qual ela for, natureza é de regra, ou melhor, de regras. Sol cresta, geada queima, algo que não presta, joio que teima, e há de primavera ser. É de regra que lavra dê em sementeira, e é de regra também que sementeira dê em colheita. Haja pelos entremeios, rega e monda, que é dizer, aturado saber, cuidado saber fazer, e o fruto de certo que vingará. Palavras é isso. Palavras é disso.
Palavrares será isso. Palavrares será disso. Palavrares é tempo, passo, compasso, pensamento e ato de revolver, de arejar, de fecundar. Obra do pensar, obras do pensar fazer, do querer fazer nascer, do querer fazer renascer. O mais, de certo que pouco mais que sorte, às sortes. E essas, a sorte, às sortes, não são pensamento, não são do pensamento, não são trabalho, não são do trabalho. Senhoras e senhores, é a hora. Pensámo-lo, fizémo-lo, nós três, vós, nós e nossos ilustres 7 convidados, amigos, caminheiros deste tempo, deste Portugal de encruzilhadas, de teias e de labirintos. Portugal é nação. Nação velha. E toda a nação é de gente. Velha, nova, qual ela for, gente não é número, gente não é coisa, gente não tem preço. Portugal não está bem. A gente, o povo, está doente, desassossegado, triste, cansado. Problema nosso, muito nosso. Num Estado de Direito, dito de poderes separados, num Estado com direitos julgados e condenados por adquiridos, num Estado em que o trabalho nos não enobrece ou invés, carece, aborrece e empobrece, num Estado em que a pobreza, as pobrezas e a falência e as falências vão da urgência à emergência, num Estado em que o vencedor dos votos é o não voto, num Estado em que a saúde vai de bem a privilégio, a segurança de social a particularmente antissocial, insegura, a educação atalhada, talhada a talhos e a retalhos de finanças, de negócios e de outras más lembranças. Enfim, senhoras e senhores, o Estado da Nação é o que é. Não que pareça o que quer que seja, não que pareça o que se quer que seja. E o que é, que tem muita força, que tem muitas forças, será o que não é se, e só se, a maior das forças for a credibilização, a clarificação e a justeza delas. Impelidos pela ideia, impelidos pelas ideias, comprometidos na ação, caminhamos caminhando. Palavraremos palavrando. Onde há caminho, há bicho. Onde há bicho, há bosta. E onde há bosta, uma de duas. Se contorna e arrepia caminho, se pisa, tresanda e infesta. Corrupção tem cheiro. Cheira a peste, a pestilento, a podre. Injustiça sabe a amargo, a revolta. Subserviência a servo, a servil, àquele todo que não é livre, que não é pensante, que não é homem.
ao desamor, ao desrespeito por Abril. Quem cuida do que seja, arrisca-se a colher. Palavras igual. O Estado da Nação, educação que futuros. Eis o tema desta nossa conferência, a derradeira do primeiro ciclo de palavras. Do nosso ilustríssimo convidado, o Sr. Professor António Manuel Seixas Sampaio da Nova, em resumo, reitor da Universidade de Lisboa, reitor 2006-2013 e vice-reitor da Universidade Clássica de Lisboa 2002-2006, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, doutor em Ciências de Educação, Universidade de Genebra, doutor em História, Universidade de Paris, Sorbonne, consultor para a Educação do Presidente da República 96-99, presidente da Associação Internacional de História da Educação 2000 a 2003, membro de conselhos científicos nacionais e internacionais, orientador de 20 teses de doutoramento, responsável de 15 trabalhos de investigação, autor de mais de 150 trabalhos científicos, Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública, Ordem Rio Branco, Medalha de Mérito Grau Ouro. Em 2012, foi nomeado pelo Presidente da República Presidente das comemorações do Dia de Portugal. Recentemente, há pouco, recebeu o prémio da Universidade de Coimbra pela sua carreira académica. Bem-aja, Sr. Professor, tenha a bondade. Muito obrigado. Estou a hesitar se falo de pé ou se falo sentado, porque eu tenho dificuldade em falar sentado, mas acho que na relação em que estamos é capaz de ser preferível. Enfim, antes de mais, muito obrigado pelas palavras, pelo convite, pela generosidade da vossa presença também, por esta força que felizmente se vai sentindo em Portugal de muitas pessoas, muitos grupos, muitos coletivos a pensar em Portugal, a inquietarem-se, a desassossegarem-se, como estava aqui escrito desde o início, e creio que isso é uma boa notícia para Portugal. Eu julgo que nós estamos a sair de uma fase que coincidiu em grande parte com a adesão à União Europeia, na qual achamos que muitas coisas estavam adquiridas, que elas não precisavam de ser conquistadas todos os dias, e essa sensação de que as coisas estavam conquistadas talvez tenha sido o que em grande parte nos conduziu à crise que hoje vivemos, e é esta necessidade de retomarmos um certo controle sobre as nossas vidas e sobre o país que se faz, obviamente, destas conversas e destas discussões. Não é? Ao ouvir a intervenção, obviamente que sentimos todos a ideia de uma espécie de uma coisa cíclica que se repete, como estava na mensagem do Fernando Pessoa, de um sentimento deste Portugal nevoeiro que se vai repetindo e que nós precisamos de cortar com isto. A mim, que em grande medida sou filho de Abril, não é? O que mais me custa é essa sensação de que parecia que tínhamos cortado com este ciclo, não é? Com esta coisa cíclica de regressar sempre às mesmas sensações, aos mesmos temas, não é? No Antero, no Oliveira Martins, mais tarde na República, mais tarde na geração de 60, e agora temos a sensação que voltamos outra vez a estes debates e que precisamos de reconquistar um sentido para a nossa presença, para o nosso trabalho
e um sentido para Portugal. Não é? Havia muito no que foi dito uma referência implícita ao António Machado, o caminho faz-se caminhando, e eu costumo muito reforçar a ideia de que o caminho faz-se caminhando sim, mas faz-se caminhando juntos. Essa ideia de que o caminho faz-se caminhando juntos, julgo que é o que está presente nestes vossos debates, é o que está presente em muitos debates que estão a acontecer na sociedade portuguesa, e essa é talvez uma das boas notícias, não sei se é a única, mas é uma das boas notícias dos últimos anos, a ideia de que precisamos de pensar em conjunto, precisamos de caminhar em conjunto, precisamos de construir qualquer coisa em conjunto. O Albert Camus, que é um dos meus autores de referência, dizia: "Je me révolte donc nous sommes", não é? Revolto-me, eu revolto-me, portanto nós somos, não é? Isto é na minha revolta individual que está um sentido de uma construção coletiva, de uma forma de pensar, de uma forma de estar, de uma forma de estar em Portugal. E neste momento em que se celebra um centenário da Primeira Guerra Mundial, eu julgo que é muito importante termos todos consciência, como se escreveu o Roger Martin de Hugar, quando agradeceu, no discurso de agradecimento do Prémio Nobel que lhe foi concedido, quando ele explicava a Primeira Guerra Mundial, não pela atitude de certos países, não pelos comportamentos bélicos de certos Estados, mas sim pelo que ele chamava um consentimento geral das populações e dos povos, não é? Num certo sentido, uma certa indiferença, uma certa apatia, e foi daqueles que viriam a ser, diz o Roger Martin de Hugar, as suas principais vítimas. E eu julgo que é a necessidade de sairmos desse estado de uma certa indiferença, de uma certa apatia, que dá sentido às nossas conversas, que dá sentido a este esforço de presença que aqui se revela tão forte e obviamente ao qual não podemos deixar de associar os 40 anos de Abril. Não é? E os 40 anos de Abril, quando me perguntam o que é que eu sinto com mais força entre 74 e agora, bem sei que na altura era um jovem, tinha 18 anos, mas o que eu sinto com mais força é essa sensação de que na altura achávamos, acreditávamos que podíamos tudo. E agora parece que não podemos nada, não é? Isto é, que tudo é determinado por algo ou por alguém, fora das nossas competências, fora da nossa esfera de ação, fora da nossa esfera de intervenção, seja na Europa, sejam grupos económicos, sejam poderes que não sabemos muito bem definir, e esta sensação de que não podemos nada é a sensação mais dramática do ponto de vista da democracia e da liberdade. Não há democracia nem há liberdade num Estado em que entendemos que, façamos o que fizermos, há qualquer coisa que determina as nossas vidas para além de nós próprios e das nossas vontades. E é nesse sentido que temos que voltar a um debate político, a um debate da política, a um debate que não seja um debate do fatalismo, da inevitabilidade, do não pode ser de outra maneira, e que seja um debate não apenas de construir diagnósticos, mas de construir alternativas. Eu sou às vezes criticado por muitas vezes me colocar sempre do lado do construir coisas, não é? Raramente as pessoas me ouviram bater-me por uma mera crítica, não é? E tudo em que me bati na universidade e fora dela foi a construir coisas, foi a construir instituições, foi a construir alternativas, foi a promover a fusão das duas grandes universidades de Lisboa, que parecia uma coisa impossível, mas que se concretizou, foi a construir coisas, porque eu julgo que nós precisamos dessa ação de construção, não é? Julgo que era o padre António Vieira que dizia: as palavras ditas, não é? Ouvem-se, as palavras feitas vêem-se, não é? E as palavras feitas são as obras, não é? São as coisas que se constroem, e eu sinto em Portugal uma responsabilidade enorme de construção e não apenas de crítica nem de diagnóstico, por muito importante que a crítica e o diagnóstico sejam. É nesse sentido que estou aqui nesta conversa convosco, não é? É nesse sentido que agradeço aos organizadores destas conferências o convite, é nesse sentido que vos procurarei dirigir algumas palavras sobre a educação, foi esse o tema que me pediram para aqui tratar,
sem prejuízo de poder, na conversa convosco, aflorar outros temas, outros debates ou outras preocupações que aqui vos tenham trazido e que possamos em conjunto partilhar. Procurei organizar em 4 pontos esta minha conversa sobre educação e deixar-vos depois um apontamento final. Uma conversa que, obviamente, de alguém que tem um ponto de vista específico sobre a educação. Não tenho a pretensão de ele ser nem melhor nem pior do que outros, mas é apenas um ponto de vista e, como vocês sabem facilmente, é muito difícil definir um ponto de vista. Um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, não é? E, portanto, eu falo a partir de um ponto, eu falo a partir de um lugar da minha história, das minhas ideias, das minhas crenças, das minhas ideologias, e defendo esse ponto e esse lugar a partir do qual falo. E quando falo de educação, falo sobretudo do lugar da escola pública, na perspectiva em que vou aqui tentar argumentar, deixando alguns apontamentos sobre o estado da nação, no caso da educação, mas sobretudo deixando alguns apontamentos sobre o que é preciso fazer para que este estado da nação se altere e se possam construir alternativas. E creio que muitas estão nas nossas mãos, contrariamente ao que nos procuram por vezes fazer crer. Vou tentar, não sei se é muito claro, se calhar deveria ter arranjado umas imagens para projetar, mas confesso que os PowerPoints às vezes me irritam um pouco, não é? E acho que condicionam a nossa maneira de pensar, mas num certo sentido, imaginem que os meus 4 pontos são uma espécie de um X, não é? Eu vou tentar definir 2 eixos, não é? Um eixo, enfim, 2 eixos que se cruzam, e vou tentar, na parte de cima dos 2 eixos, não vou seguir esta lógica, mas na parte de cima dos 2 eixos vou falar sobretudo da educação básica, e na parte de baixo dos 2 eixos vou falar sobretudo da educação superior, não é? Portanto, vou tentar traçar aqui um eixo, que é o eixo que eu chamo o eixo da cultura e do conhecimento, falando primeiro da educação básica, depois da ciência, e depois traçar um outro eixo, que é o eixo das mudanças necessárias, falando também primeiro da educação básica e depois da educação superior ou das universidades. Portanto, pensem estes 4 pontos como 2 eixos que se cruzam, um eixo cultura-conhecimento e um eixo mudanças, transformações, que na minha opinião são necessárias. Comece então pelo eixo da cultura e do conhecimento, não é? Começando no primeiro ponto sobre a educação básica e acabando num segundo ponto sobre a ciência. E deixando-vos ao mesmo tempo 4 palavras, que provavelmente são palavras que a que alguns reagirão de eu ser tão crítico em relação a elas, mas são 4 palavras começadas por E, que são palavras que eu vou criticar, não é? Pelas razões que vos irei explicar, sabendo que, em alguns casos, isto pode suscitar convosco um debate e uma controvérsia, mas o debate e a controvérsia é, na minha opinião, muito importante. No primeiro eixo, eu vou-vos falar da cultura, para vos dizer uma coisa que é uma aproximação histórica a este problema e, no fundo, vos dizer que Portugal é um país onde nunca houve, estou a exagerar, mas estou a exagerar de propósito, nunca houve uma cultura escolar. O país, enquanto país, viveu sem uma cultura escolar. Nunca tivemos uma cultura do conhecimento, nunca tivemos uma cultura do conhecimento do ponto de vista do conhecimento formal, do conhecimento que está na escola. E sempre vivemos, num certo sentido, de costas voltadas para a cultura escolar, não apenas o povo, mas também e até sobretudo as elites, não é? E o António Sérgio, por exemplo, da primeira metade do século XX, chamou muitas vezes a atenção para isso, não é? Para a maneira como as elites portuguesas eram elites viradas contra a cultura escolar. Foi assim no século XVIII, foi assim no século XIX, foi assim no século XX, apesar dos esforços da República. A República conseguiu muito pouco, prometeu muito, teve ideias muito boas, mas concretizou muito pouco. Não é? Foi assim, obviamente, durante o Estado Novo. Poder-vos dar milhares de exemplos sobre isso. Um que gosto particularmente é uma representação dos pais
dos alunos liceais de 1932, em que se reconhecem os nomes das elites portuguesas que se insurgem contra a introdução de um novo sistema de exames nos liceus, e estou a citar de cor, dizendo qualquer coisa deste tipo. Isto é contrário ao espírito da mocidade portuguesa, porque os nossos filhos são inteligências muito vivas, mas são contrárias ao estudo e ao trabalho, não é? São filhos muito ágeis, muito inteligentes, etc., mas não gostam de trabalhar e não gostam de estudar, não é? Não gostam da monotonia das ocupações mentais. Dizia-se então, isto é todo um manifesto, se quiserem, contra a cultura escolar e contra o que é a ideia de escola, não é? E isso traduz-se ao longo de todo o século XX naquilo que eu digo por uma escola mínima, não é? Não é justo dizer, como se disse muitas vezes, que o salazarismo era a favor do analfabetismo ou dos analfabetos ou de uma população analfabeta, mas é justo dizer-se que era a favor da escola mínima, de uma escola de 3 anos, de 4 anos a partir de 56, de 6 anos a partir de 64, quando todos os outros países já tinham evoluído muito mais do que nós. E esta espécie de dificuldade em instaurar uma cultura escolar, uma relação com o conhecimento escolar, com a ideia de que um povo e um país se constrói a partir de uma base de conhecimentos de todos na escola, foi o nosso drama do século XX. É um drama que em grande medida começou a ser contrariado antes do 25 de Abril, mas certamente de forma muito mais sistemática e coerente a seguir ao 25 de Abril. A ideia de uma escola para todos, a ideia de um prolongamento da escolaridade obrigatória, primeiro para 9 anos e 86, recentemente para 12 anos, instaurou a necessidade de uma cultura escolar e a necessidade de um povo que não poderia viver sem a escola, que não poderia viver sem uma base forte de cultura escolar. A escola pública teve, nestes últimos 40 anos, esse papel importante, no meio de muitas das suas deficiências, e eu já irei falar de algumas, teve esse papel importante de construir um certo cimento do ponto de vista social, um certo cimento do ponto de vista da coesão e de inscrever, este é o ponto que eu gostaria de realçar convosco, de inscrever pela primeira vez a ideia da cultura escolar como uma ideia importante na construção da cidadania, na construção de uma determinada relação à sociedade, às pessoas, ao conhecimento, à vida. Um homem como o João dos Santos, talvez a pessoa que nos anos 80, 90 escreveu as crónicas mais interessantes sobre educação, nas suas crónicas sobre educação insistia muito sobre esse tema e dizia a escola pública, utilizava fórmulas que eram muito curiosas, é um lugar onde devem estar todas as crianças, seja qual for o seu cheiro, a sua forma, a sua encadernação ou a sua linguagem, não é? A ideia é que é um lugar onde têm que estar todos, e esta conquista é uma conquista importante da década de 60, certamente, anterior ao 25 de Abril, mas é uma conquista que se consolida nos 40 anos de Abril, e estou hoje convencido que, apesar de muitas críticas que foram feitas à escola pública, de muitas críticas justas, de muitas críticas injustas, não é? A escola pública conseguiu, nos últimos 40 anos, ter um papel importante no desenvolvimento de Portugal e conseguiu construir uma evolução que obviamente não tinha acontecido nem no século XIX nem no século XX. Um dos problemas do Estado da Nação, felizmente não concretizado de imediato, mas que é um dos problemas do Estado da Nação, tal como ele se manifesta no famoso guião da reforma do Estado, é obviamente um ataque forte à escola pública, não é? Através de um vou-vos dar um primeiro que é o de escolha, a ideia da privatização do ensino através dos cheques de ensino, dos vouchers escolares, etc, etc, enfim, todas as medidas políticas que foram ensaiadas e concretizadas, sobretudo
durante os governos de George Bush nos Estados Unidos da América, são um elemento preocupante de tentativa de introduzir uma fratura na escola pública em Portugal através de um conjunto de políticas de privatização que até agora foram debilmente concretizadas porque, paradoxalmente, são políticas muito caras e nesta fase não há dinheiro para as concretizar. Julgo que a única razão pela qual elas não foram concretizadas é, num certo sentido, a falta de meios financeiros para as pôr em prática. Creio por isso que temos que olhar para este movimento dos últimos 40 anos com um sentimento de construção de uma cultura escolar em Portugal, e eu insisto, pela primeira vez na nossa história, e que nos levou, eu não sou particularmente adepto de testes como o PISA ou como os testes da OCDE, mas os testes da OCDE que tiveram lugar em 2009 e em 2012 mostraram um país que em muitos destes resultados está à frente de países como a Suécia, está à frente de países como a Holanda, está à frente de países como os Estados Unidos, isto é, de países que ao longo dos últimos 200 anos investiram anualmente na área da educação, contrariamente ao que aconteceu em Portugal, em que, como sabem, só verdadeiramente se começou a investir na área da educação muito próximo da década de 90, não é? Final da década de 80, princípio da década de 90, de forma sistemática. No meu primeiro eixo está, por isso, uma crítica à ideia de uma fragilidade da cultura escolar em Portugal, da cultura alfabetizada, da cultura que é transmitida na escola e que, em grande parte, foi fragilizada por correntes políticas, mas foi fragilizada também, e aqui vem uma parte crítica do que tenho para vos dizer, foi fragilizada também por muitos discursos, até de pessoas que eu admiro, de filósofos que eu admiro, de intelectuais que eu admiro, que construíram a ideia de que há uma maneira, que há um modo próprio de ser português e que esse modo próprio de ser português é diferente dos outros países. Que nós seríamos diferentes dos outros, não é? E que ao sermos diferentes dos outros não teríamos a mesma relação com o conhecimento, não teríamos a mesma relação com a escola, não teríamos a mesma relação com o estudo, tínhamos outras qualidades, tínhamos outras características, tínhamos outras maneiras de ser, não é? E não uma maneira de ser relacionada com o conhecimento, com a escola, com a cultura. Talvez onde se traduza melhor esta ideia é num livro, foi um livro marcante do século XX português, escrito por um brasileiro, o Gilberto Freire, um livro que se chamava O Mundo que o Português Criou, sobre o lusotropicalismo, e portanto a ideia que o português se adaptou aos trópicos, que o português se adaptou a outras culturas, a outras raças, a outros climas, a outras temperaturas, a outras maneiras de viver, que o português conseguiu práticas de miscigenação como praticamente nenhum outro colonizador conseguiu, teve essa adaptabilidade, essa flexibilidade, essa plasticidade do ser português, essa maneira de nos adaptarmos a tudo isso, não é? E no prefácio ao Mundo que o Português Criou, que teve uma grande divulgação na década de 50 e de 60 em Portugal, o António Sérgio escreve um prefácio à maneira do António Sérgio, à maneira bem polémica do Sérgio, e o António Sérgio escreve um prefácio de 30 páginas, e neste prefácio ele elogia o Gilberto Freire desde a primeira linha até ao último parágrafo, não é? E vai dizendo: o Gilberto Freire é um sociólogo extraordinário, um antropólogo extraordinário, um homem que viu mais longe do que nós, que construiu toda uma identidade que está também em muita filosofia portuguesa, do Agostinho da Silva, em muitas correntes dessa ordem, não é? Construiu tudo isto e demonstra-nos de maneira notável esse caráter, essa adaptabilidade, essa maneira portuguesa de ser e de estar no mundo. E no último parágrafo, o Sérgio para esta espécie de elogio ao Gilberto Freire e diz qualquer coisa deste tipo: a única coisa que eu não percebi no livro do Gilberto Freire é porque é que, se somos assim tão adaptáveis,
tão flexíveis, tão plásticos, se somos assim tão plásticos e tão adaptáveis, porque é que nós nunca nos adaptamos à Europa? No fundo, o que o Sérgio está a procurar dizer é porque é que nunca nos adaptamos a uma cultura da razão, a uma cultura da ciência, a uma cultura do estudo, sem pôr em causa todas as outras qualidades que possam existir, não é? E eu acho que este é, em grande parte, o nosso drama. Porque é que nunca nos adaptamos à Europa e, num certo sentido, até mais do que isto, porque é que nunca nos adaptamos a Portugal e ao nosso território? Porque é que nunca conseguimos fazer cá dentro o que dizemos que conseguimos fazer lá fora? E esta é a pergunta do Antero de Quental, a pergunta do Oliveira Martins, a pergunta de Teixeira Pascoais, a pergunta do João Serrão. É a melhor pergunta dos melhores intelectuais portugueses ao longo do último século. Porque é que nunca nos adaptamos à nossa pátria? Porque é que nunca nos adaptamos à nossa terra? Porque é que, como dizia o Pascoais, fomos para as Índias e deixamos crescer erva à nossa porta? Não é? E este texto que vem da cultura escolar, ele atravessa e chega à cultura científica, exatamente nos mesmos termos, não é? O discurso contra a cultura escolar é, ao mesmo tempo, num patamar superior, o discurso contra a cultura científica. E se alguém me quiser perguntar qual é a fragilidade maior de Portugal, a minha resposta é esta: é a fragilidade de nunca termos tido ciência própria, de nunca termos tido uma ciência própria e afirmada como ciência própria, não é? É esta fragilidade da ideia de que não fomos feitos nem para a ciência nem para a criação. O Essa de Queiroz, ironicamente, diz: agora percebo, julgo que é nas notas contemporâneas, agora percebo, essa coisa da ciência e da cultura e do conhecimento, isso é lá para a Alemanha e para os franceses e para os outros povos. Nós não temos que nos preocupar com isso. Um dia, pelo vapor, as novidades cá chegarão, não é? E o Essa vai mais longe e diz, e cito, agora a citar diretamente: e é por isso que a civilização nos custa tão cara, porque temos que pagar muitos direitos de alfândega, não é? Não é? E é tudo em segunda mão, não foi feita para nós, fica-nos curta nas mangas, não é? Isto é, esta ideia de que nós não fomos feitos para isto, fomos feitos para outra coisa. E esta ideia atravessa centenas de debates no Parlamento no século XIX, no Parlamento no século XX. Atravessa teses, atravessa discursos eruditos, doutos, elaborados, não é? A explicarem que isso não é a nossa missão. Nossa missão é mais de adaptarmos, de sermos intermediários, de fazermos aqui uma rotação entre as pessoas. Não é sermos criadores, não é sermos produtores, não é sermos construtores de qualquer coisa. E venho de novo à metáfora da construção. E esta, para mim, é a fragilidade maior de Portugal, a fragilidade maior da história de Portugal e, na minha opinião, das dificuldades que hoje enfrentamos. E é por isso que é tão dramático assistirmos ao que assistimos hoje, de desperdício de uma geração jovem, de dificuldade de aproveitar os investimentos científicos feitos nos últimos 40 anos, de dar sentido e de dar futuro àquilo que, nos 40 anos de Abril, conseguimos construir do ponto da ideia de uma cultura científica. É talvez surpreendente para vocês, não sei se será para alguns, não será para outros, pode ser que seja, não é? É talvez surpreendente, eu não quero ser demagógico no que vou dizer, mas quero, apesar de tudo, marcar um ponto sobre esta matéria. Não é? Talvez perceberem que no ano em que estamos, de 2014, depois de... quantos anos é que foi a Europa? Há quase 30 anos, não é? Depois de 30 anos na União Europeia, depois de muita evolução na área da ciência em Portugal, nós continuamos, em 2014, a ser contribuintes líquidos do orçamento europeu na área da ciência. Isto é, nós, portugueses, damos mais dinheiro para a ciência que se faz na Europa
do que aquele que recebemos dos fundos comunitários, não é? E isto para mim é uma metáfora. Tomem isto como metáfora. Metáfora de quê? Deram-nos dinheiro. Eu agora já vou à parte que é a nossa culpa, não é? Deram-nos dinheiro para tudo o que nos tornava mais dependentes, mas não nos deram dinheiro para aquilo que nos tornava mais independentes. Não é? Deram-nos dinheiro para as autoestradas, para as piscinas, para uma montanha de outras coisas, não é? Para tudo o que, para os estádios de futebol, não é? Para outras coisas, deram-nos dinheiro na Europa, não é? Para as coisas que nos tornavam mais dependentes, mas não nos deram dinheiro para aquilo que nos tornava mais independentes. Não nos deram dinheiro para a escola. Lembro-me, por exemplo, de um grande debate que houve no final da década de 80, de um programa que houve em Portugal chamado PRODEP, Programa de Desenvolvimento do Sistema Educativo, em que na altura o ministro Roberto Carneiro, não é, e o Luís Valadares Tavares se batiam desesperadamente para utilizar alguns fundos comunitários no desenvolvimento do sistema educativo português. Não, para isso não é possível. Os fundos comunitários não podem ser utilizados para isso. Os fundos da coesão não podem ser utilizados para isso, não é? E mais tarde, a ideia de que quem financia uma parte dos laboratórios científicos de Inglaterra, da Suécia, da Alemanha, somos nós. Estamos a dar mais dinheiro para a ciência na Europa do que aquela que vamos buscar de lá, não é? E esta metáfora é a metáfora de 30 anos em que, em vez de construirmos mais independência, mais autonomia no investimento na terra, no investimento no conhecimento, no investimento na ciência, construímos mais dependência, não é? Nas autoestradas, nas piscinas, nos estádios, no que quiserem, não é? Houve culpa nossa? Claro que houve. Claro que houve. Falta de compreensão estratégica do que devia ser o país, falta de capacidade de negociação política, etc. Houve muita culpa da Europa também, porque os programas comunitários estavam desenhados para isto e não para outra coisa. Os programas comunitários estavam desenhados para favorecer esta lógica e não a lógica da produção, seja a produção do ponto de vista económico, seja a produção do ponto de vista da criação de ciência, seja a produção do ponto de vista do investimento na escola e na educação. E esta, para mim, é a nossa grande encruzilhada. Ou somos capazes de alterar esta lógica, não é? E de construir uma lógica que seja de outra ordem, não é? E que seja da ordem da criação de uma independência na interdependência. Obviamente não vivemos num mundo sozinhos, ou então estaremos perpetuamente ao sabor de influências externas, de poderes que muitas vezes não sabemos controlar, de lógicas que são lógicas que nós não dominamos. O nosso drama, na minha opinião, está neste eixo que procurei aqui traçar. O eixo que vai da cultura escolar de base, da formação escolar de base e da relação com o conhecimento, ao eixo que vai à cultura científica, à criação científica, à capacidade de produção de ciência, de tecnologia, de invenção e à capacidade de aproveitarmos os investimentos que foram feitos nessa área. Este eixo cruza com um segundo eixo, a que eu chamei o eixo da mudança. E neste eixo da mudança eu vou procurar dizer-vos uma coisa também sobre a escola básica e depois cruzar com uma aqui embaixo sobre as universidades ou sobre o ensino superior de forma mais geral. Educação básica, mudanças. Falei-vos nesta minha primeira cultura escolar e como uma das conquistas de Abril, a escola para todos. Então qual é a mudança que é preciso construir agora em relação à escola? É evoluirmos de uma escola para todos, no sentido de uma escola onde todos aprendem. E uma coisa é estar na escola, outra coisa é aprender na escola. Não é? E há uma enorme diferença entre estas duas coisas. Não é? Nós conseguimos uma escola onde as crianças e os jovens estão, mas não conseguimos ainda uma escola onde todos aprendem.
E, portanto, o nosso grande desafio é o desafio da relação com a aprendizagem, que é totalmente diferente da aprendizagem na altura em que a maior parte de nós andávamos na escola. A aprendizagem hoje tem muito pouco a ver com o que era a aprendizagem do nosso tempo. A aprendizagem está confrontada a um conjunto de outras realidades, nas quais não vou agora entrar em detalhe, não é? Mas que são relacionadas com a revolução digital, relacionadas com as novas maneiras de aprender, relacionadas com a nova maneira de comunicar, relacionada com uma geração, como diz o Michel Serres, o filósofo francês, diz ele que nos últimos 30 anos nasceu uma nova geração que pensa de maneira diferente de nós, que age de maneira diferente, que comunica de maneira diferente, que aprende de maneira diferente, e nós não estamos a perceber nada. O nós é sobretudo os professores. Não estamos a perceber o que nos está a acontecer e estamos a tentar educar as novas gerações com base em enquadramentos, em lógicas, em métodos, em procedimentos que já não existem, de uma sociedade que já não existe. Não é? E se não conseguirmos perceber este mecanismo, nós não conseguiremos mudar a escola e não conseguiremos mudar as aprendizagens. Mas para isso é preciso que comecemos por acreditar todos que a escola é um lugar onde todos podem aprender. E isto parece óbvio o que eu vos estou a dizer, mas isto não é a crença de muita gente. Não é a crença, por exemplo, do atual Ministro da Educação, que entende que a escola não é um lugar onde todos têm que aprender. A escola é um lugar onde alguns aprendem e outros não aprendem. Temos pena, mas é assim, não é? É a vida, não é? É um lugar de seleção, é um lugar onde se hierarquizam as coisas, não é? Aqui há uns 4 ou 5 anos houve uma reforma educativa em França que tinha um lema que era faire vraiment réussir tous les élèves, fazer com que todos os alunos tenham verdadeiramente sucesso, não é? E de facto, diziam os colegas franceses, a chave desta reforma é o verdadeiramente, de termos capacidade que todos têm que ter a construção, essa capacidade de aprender. E diziam eles, aliás, isto é uma coisa mais para os professores, mas que eu aproveito, deixamos passar muito para contar, diziam eles que durante muito tempo nas escolas de formação de professores se ensinava, quando nós tínhamos uma turma de alunos, a regra geral, 1/3 dos alunos eram bons, 1/3 dos alunos eram maus e 1/3 dos alunos eram assim, não é? E que os professores estão muito habituados a avaliar as turmas dessa maneira. Em França houve, aliás, experimentações, indo buscar o melhor aluno de cada turma, fazendo uma espécie de uma super turma. No final do ano, 1/3 dos alunos eram bons, 1/3 dos alunos eram maus, 1/3 dos alunos eram assim, não é? E esses nossos colegas da reforma educativa francesa diziam eles, vocês já pararam para pensar que algumas das aprendizagens mais difíceis e mais complexas que uma criança faz são feitas antes de entrar na escola? A aprendizagem de andar, por exemplo. Caminhar é uma aprendizagem de uma enorme complexidade. Complexidade física, motora, mas também complexidade cognitiva, complexidade espacial, complexidade relacional, da relação com os outros e com os objetos, aprendizagem afetiva em muitos domínios. E então aprender a falar é talvez a aprendizagem mais difícil que nós fazemos ao longo da nossa vida, não é? É de uma enorme complexidade aprender uma língua, aprender uma linguagem, aprender os silêncios, aprender as palavras, não é? Aprender os silêncios que estão dentro das palavras e as palavras que estão dentro dos silêncios, aprender a relação, aprender a comunicação, a aprendizagem de uma linguagem, todos concordaremos aqui provavelmente, que é infinitamente mais complexa do que aprender a tabuada. Quer dizer, não há coisa mais simples do que aprender a tabuada, não é? Mas então porquê é que toda a gente aprende a falar e há muita gente que não sabe a tabuada? E que aos 30 anos, aos 40, aos 50 anos continua sem saber a tabuada? O que é que se passou na escola, não é? E esses nossos colegas diziam mesmo, aqui para nós que ninguém nos ouve, ainda bem que não se aprende a andar na escola, senão 1/3 dos alunos andava, 1/3 dos alunos não andava e 1/3 andava assim, não é? Isto, enfim, parece uma piada e tem o seu tom de piada, mas é para dizer que há muita gente que acredita nisto. E o atual Ministro da Educação, ainda não era Ministro, Nuno Crato, escreveu um artigo dizendo essa ideia
de que todos os alunos têm que aprender na escola é uma ideia romântica e completamente irrealista, não é? Se houver alguns, está escrito, que tenham sucesso parcial na escola, já devemos ficar muito contentes, não é? Isto é, a ideia de que a escola é feita para o sucesso de alguns, mas não para o sucesso de todos. Isto é o contrário das ditas sociedades do conhecimento do século XXI. Só há sociedades do conhecimento quando todos tiverem uma base comum de aprendizagem e quando acreditarmos que isto é possível e pusermos todas as nossas competências ao serviço desta possibilidade. E a nova aprendizagem obriga também a ter escolas diferentes. As nossas escolas são excessivamente homogéneas, as nossas escolas são excessivamente burocráticas, são excessivamente uniformes e nós precisamos de escolas diferentes. Precisamos de escolas onde haja liberdade de organização das escolas, onde haja liberdade das pessoas se organizarem no interior do espaço público. É dessa escola que eu estou a falar. E isso é muito diferente, o que eu estou a dizer é muito diferente de uma escola da separação, ou de uma escola que se separa em vias diferentes, que especializa as crianças, umas que vão para o trabalho, outras que vão para a universidade, não é? Que especializa as escolas em vias precoces de especialização, ditas vocacionais. E eu costumo sempre dizer, a brincar, não há nada melhor do que o ensino vocacional ou ensino dual, porque na palavra vocacional já vai quase tudo o que ele quer dizer. Há uns que nasceram com vocação para pobres e para os ofícios mecânicos, e há outros que nasceram com vocação para ricos e para serem doutores, não é? Portanto, há uma espécie de vocação que está inscrita num destino e a escola, no fundo, traduz a consagração desse destino em vez de ser o que ela deve ser. A alteração do destino, não é? A escola deve ser o lugar onde se alteram os destinos que estão inscritos. O lugar da mobilidade social, o lugar de podermos ser amanhã uma coisa diferente do que somos hoje e podermos ter essa aspiração e essa missão do ponto de vista da escola e do ponto de vista da educação. Precisamos de mudanças fortes na escola e essas mudanças traduzem-se da questão da aprendizagem e de novas práticas de aprendizagem e traduzem-se em novas práticas e novos modelos de organização das escolas, não é? De que precisamos urgentemente, não é? E é esse o sentido que a escola pública tem que ter hoje, 40 anos depois de Abril. Nós não podemos defender a escola pública defendendo a sua estagnação. A escola pública defende-se defendendo a sua mudança, defendendo a sua transformação, não é? Eu não sou capaz de defender nada dizendo que o que está bem. Nós não podemos estar contentes com o que temos. No dia em que estivermos contentes na nossa escola, é um dia final. Deixou de ter interesse. Temos que estar sempre descontentes com a nossa escola, porque é isso que nos permite melhorar a escola, transformá-la, criar dinâmicas de transformação da escola que são absolutamente essenciais nos dias de hoje. Creio que este processo de mudança da escola, nestes dois sentidos que vos procurei aqui trazer, é, a meu ver, decisivo para as próximas décadas e vai obrigar a muito debate, vai obrigar a muita discussão no interior das escolas, vai obrigar a criar um novo contrato social em torno da educação, mas já voltarei a isso nas minhas palavras finais. E esta mudança que está aqui na escola é uma mudança que tem que estar também na universidade. Falei-vos do eixo da cultura e do conhecimento, ligando a escola de base à ciência. Falo-vos agora da mudança, ligando a escola básica à universidade. A universidade tem que mudar imenso, imenso, imenso. E tem que mudar não necessariamente no sentido que hoje é mais vulgar que se fala dentro da universidade. E o discurso mais vulgar sobre a universidade, o discurso mais medíocre de Portugal, desde há 150 anos, eu peço desculpa a alguns que estejam aqui presentes, que acreditem nesse discurso, o discurso mais medíocre de Portugal, há 150 anos, traduz-se em 3 palavras. Temos licenciados a mais. O discurso do temos licenciados a mais
é o discurso mais medíocre de Portugal há 150 anos. E eu repito, o discurso não é de agora, o discurso é de há 150 anos. Há 150 anos que nós andamos a repetir isto. E vocês perguntam, e há 150 anos havia assim tantos licenciados? Não, não havia quase nenhum. E, no entanto, já nos queixávamos que eles eram demais, não é? Em 1939, o jornal O Século dedica a sua primeira página à maior crise que Portugal está a atravessar. Poderíamos pensar que era a crise relacionada com a transição entre a Guerra Civil e o início da Segunda Guerra Mundial. Poderíamos admitir que era a crise, enfim, que começava a existir do ponto de vista alimentar e de outras coisas, mas não. A crise que Portugal estava a atravessar em 1939 era de que havia licenciados a mais. E o senhor e o editorial do Século dizia mesmo, atenção, porque é nos diplomados que não encontram colocação que se recruta a quase totalidade dos propagandistas da destruição da ordem social. E continuava o editorialista do Século. Vejam bem que só este ano, em 1939, vão sair das nossas universidades, na altura eram apenas 4, não é? A Universidade de Coimbra, do Porto, a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa, vão sair das nossas universidades, só este ano, mais de 20 médicos, mais de 13 juristas, não é? Mais de 17 engenheiros. Isto vai ser uma coisa inacreditável, porque o país não aguenta tantos licenciados, o país não suporta tanta gente, não é? E os ministros da Educação sucediam-se na tribuna dos Parlamentos e na inauguração dos liceus, como por exemplo o ministro Pires de Lima, em 49, em 50, em 51, tocando sempre esta tecla, não é? Que o país tinha licenciados a mais. E isto continua a reproduzir-se até hoje, não é? E obviamente reproduz-se ainda mais hoje, devido à crise do desemprego jovem e às questões que hoje nos afetam sobre essa matéria. Mas a pergunta não é saber se temos licenciados a mais, não é? A pergunta é saber se temos empregos qualificados a menos, não é? Essa é que é a pergunta, não é? Isto é, onde é que está a nossa economia, onde é que está a nossa capacidade produtiva, onde é que está a nossa capacidade tecnológica, onde é que está a nossa capacidade de pôr esta gente a trabalhar no que é preciso para que o país ganhe a tal independência de que vos falei há pouco. Nós ainda hoje fixamos uma meta com os nossos parceiros da União Europeia, que é ter 40% da nossa população de 30 a 34 anos com formação superior. Neste momento temos 28%. Temos 12% abaixo da meta que nos comprometemos. A esmagadora maioria dos países europeus já atingiu a meta dos 40%. E, portanto, voltamos ao António Sérgio. Ou queremos ser europeus e pautar-nos pela mesma bitola da cultura europeia, ou queremos ser outra coisa qualquer, encontrar uma outra missão ou uma outra vocação para os portugueses e desprezarmos este investimento na área da educação e do ensino superior. Mas há uma enorme mudança a fazer dentro das universidades. O que nós conseguimos nos últimos 40 anos, com muitas deficiências, com muitas dificuldades, deve, apesar de tudo, orgulhar-nos. Mas chegou a hora de voltar as universidades totalmente para fora delas. Não é? As universidades estiveram excessivamente viradas para dentro, excessivamente viradas para a sua própria corporação. São estruturas muito corporativas, são estruturas muito fechadas, são estruturas muito estagnadas, que fazem razoavelmente bem o trabalho no seu interior, mas que fazem muito mal o trabalho no país. E hoje não há outra maneira de desenvolver um país que não seja a partir da sua estrutura de pessoal qualificado e a partir da sua ciência. Não há outra maneira. Não há outra maneira de desenvolver um país.
Não há outra maneira de construir a independência do país a não ser na qualificação dos seus jovens e na colocação dos seus cientistas ou do seu conhecimento na sociedade, na economia, na produção, na tecnologia, etc. Se não conseguirmos ligar estas duas esferas, se não conseguirmos ligá-las de forma harmoniosa, nós vamos ter a sensação que andamos a gastar demais na educação, que andamos a qualificar demais as nossas gerações, que andamos a qualificar jovens para irem para caixas dos supermercados ou para irem para o desemprego e que o país continua na mesma. O grande desafio que nós temos é como é que se juntam estas duas coisas. Como é que se juntam estas duas dinâmicas e como é que se obrigam, eu acho que a palavra é mesmo essa, como é que se obrigam as universidades a vir cá para fora, a infiltrarem-se, a intrometerem-se, a comprometerem-se com o país e a criarem condições para o efetivo desenvolvimento de Portugal. A ligação entre o conhecimento e a sociedade é, a meu ver, o tópico central que nós temos pela frente para resolver. E ao dizê-lo, neste meu último quarto ponto, e ao dizê-lo, quero dar um tom menos dramático do que aquele que é habitual ouvirmos na televisão ou na opinião política. Eu sei que vivemos todos, e foi aqui recordado na intervenção, um tempo duro e um tempo difícil. Mas não vale a pena, na minha opinião, estou a tentar medir as palavras, não vale a pena dramatizar excessivamente a situação em que estamos. Uma dramatização excessiva da nossa situação, que eu julgo que aconteceu, por exemplo, nos discursos do atual poder político, levam a criar as condições para que tudo seja possível, não é? Tudo. Desde os ataques à liberdade, os ataques às garantias, os ataques aos direitos, os ataques à Constituição, para instaurar aquilo que nós todos designamos como um estado de exceção. Essa excessiva dramatização, eu julgo que é perniciosa e ela tem estado no discurso do poder político e tem estado no discurso de muita gente da oposição. Eu não quero, obviamente, passar por um romântico ou por uma pessoa que vende ilusões, mas eu acho que os problemas de Portugal são muito mais simples de resolver do que ouvimos todos os dias na televisão, não é? Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes, Portugal é um país que tem as infraestruturas e fez os investimentos necessários nas infraestruturas, Portugal é um país que tem hoje uma base escolar consolidada, que tem hoje uma base de formação superior consolidada, que tem hoje uma base e uma estrutura científica razoável, que tem um conjunto de jovens qualificados, que tem gente muito capaz, que tem uma situação geográfica muito interessante. Eu acho que este país tem tudo para dar certo. Quer dizer, isto é, não há nenhuma razão de fundo, não é? Não há nenhuma razão quando olhamos no longo prazo. É claro que quando olhamos no pequeno prazo, vem-nos a crise e a dívida que ninguém consegue pagar, etc. Mas quando olhamos no longo prazo, nós percebemos que não há razões para termos este sentimento em relação ao país. Eu estou a viver no Brasil, como alguns saberão, um país que, ao contrário de nós, está num processo de expansão, mas onde, independentemente dos enormes recursos naturais que eles têm, independentemente das matérias-primas que eles têm, é um país onde está tudo por fazer. Não há nada naquele país. Não há infraestruturas, não há estradas, não há comboios. As comunicações não funcionam. A gente não consegue falar de celular para celular sem que a chamada caia 2 ou 3 vezes, não é? Quer dizer, é um país que não tem... Está tudo por fazer naquele país. Quando a gente assusta-se em que a escola pública é miserável a diversos níveis, em que a formação de professores é uma coisa assustadora, não é? Em que o nível de alfabetização da população, portanto, nós temos a sensação de um país que obviamente está a viver uma fase de desenvolvimento muito interessante, mas que ali sim há problemas sérios. Ali sim há muitas coisas sérias para resolver nos próximos 20 ou 30 anos e vai demorar muito tempo a resolver aquilo.
Nós temos a sensação, eu tenho a sensação, que esse percurso já foi feito em Portugal. Já foi feito nas infraestruturas, foi feito na cultura, foi feito na escola, foi feito na universidade, foi feito no conhecimento. Precisamos de ligar estas coisas. E ligar estas coisas é muito mais fácil do que parece à primeira vista. Libertemos-nos de muitas burocracias, libertemos-nos de muitas coisas que nos impedem de agir, libertemos-nos desses constrangimentos dos fundos comunitários e deixem-nos utilizar o dinheiro onde nós precisamos de o utilizar e não onde querem que nós o utilizemos. Libertemos-nos de um conjunto dessas coisas e este país tem certamente soluções e soluções de futuro que são menos dramáticas do que muitas vezes se ouve em Portugal. Eu tenho dificuldade em acompanhar essa excessiva dramatização do discurso político, porque julgo que ele se destina a criar um espaço de exceção, um estado de exceção e a tornar-nos permeáveis a aceitar tudo, do que propriamente a construir uma política coerente de Portugal e uma política coerente em relação ao futuro. São estes 4 apontamentos que vos queria aqui deixar, ficando à vossa disposição, obviamente, para o debate que se seguirá, marcando muito esta ideia de que temos que voltar a acreditar que podemos tudo, não é? Tal como há 40 anos atrás. Temos que voltar a construir uma relação connosco, com a sociedade e com a política que seja uma relação de confiança, de credibilidade, como aqui se falou, e creio que temos tudo para o conseguir fazer. Não há nada que nos impeça de o fazer neste momento. Eu bem sei que nenhum de nós está contente com a estrutura dos partidos políticos que existe, nenhum de nós está contente com a estrutura da democracia representativa que existe, nenhum de nós está contente com a nossa relação com a Europa, mas temos as condições para poder alterar isso e para poder, num certo sentido, talvez poeticamente se pudesse dizer que se todos, como acontece aqui, sairmos do silêncio, talvez o silêncio saia de nós também. E talvez o silêncio possa transformar em palavra para ir ao encontro deste ciclo de conferências e se possa transformar em qualquer coisa de construção, em qualquer coisa de uma outra dimensão. Eu acho que nós precisamos de confiança e precisamos dessa esperança, não uma esperança vã, não uma esperança de ilusões, não uma esperança, mas uma esperança de uma construção de futuros. Eu em Brasília ouvi uma coisa. Há 2 coisas que eu não sei se vou dizer. São 2 apontamentos, tomem-nos como uma provocação, mas são 2 provocações. Eu ouvi as 2 em Brasília e acho que elas se aplicam a Portugal. Tomem-nas como provocações e não, obviamente, no seu sentido literal. Não é? A primeira é o seguinte. Ouvi uma pessoa dizer isto e dizê-lo de forma muito enfática. E eu sinto muito isso também. Muitos de nós, e certamente muitos dos que estão aqui presentes, não gostamos da política, não gostamos dos políticos, não gostamos dos políticos que temos, não gostamos do que nos está a acontecer do ponto de vista da política, não gostamos certamente, o Paulo Moraes tê-lo há dito aqui, de toda a corrupção, de toda a ligação de interesses, de toda a promiscuidade que existe ao nível da política, não é? Não gostamos desse... Eu lembro-me quando, na fase final do meu reitorado, quando por sentido de obrigação cidadã, tomei algumas medidas ou algumas intervenções que poderiam ter um caráter mais político, não é? Sem nunca ter estado filiado, nem nunca ter estado ligado a nenhum partido político, não é? Lembro muito bem do que eu vi em minha casa, do que eu vi dos meus pais, do que eu vi dos meus irmãos, do que eu vi dos meus tios, do que eu vi dos meus primos, dizendo, pá, António, deixa-te disso, não te mistures com essa gente, não é? Não andes misturado com isso, tu tens outra vida, outra carreira, outra coisa. Mas em Brasília eu vi isto. Talvez muito de nós não gostemos da política, mas há momentos na vida dos povos em que não podemos deixar a política apenas para aqueles que gostam dela e muitas vezes pelas piores razões, não é? E julgo que há um dever de responsabilidade a esse nível que talvez não tenhamos sentido na década de 80, na década de 90,
quando achamos que a nossa entrada na União Europeia tinha resolvido, num certo sentido, os nossos problemas e nos podíamos dedicar a outras coisas, mas esse sentido de urgência e de intervenção política regressa a nós. E depois ouvi uma segunda coisa que eu acho extraordinária, que eu repeti, aliás, numa entrevista à Visão o mês passado, quando me foi concedido o Prémio Universidade de Coimbra, e que tomem isto como uma provocação também, mas que é uma provocação com a qual eu gostaria de terminar este apontamento, que é um senhor dizer, um assessor do governo brasileiro, foi ele que me contou essa história, disse que tinha estado no México e tinha visto escrito numa parede no México, no muro do México, uma pichagem, não é? Que dizia o seguinte: basta de realizações, queremos promessas, não é? E esta ideia, obviamente, é o contrário de tudo o que nós dizemos, porque, obviamente, os políticos estão sempre a vender promessas e enganar-nos e tal. Mas nós precisamos de promessas, no sentido que precisamos ter uma ideia de futuro. Precisamos de construir uma ideia de futuro. Precisamos saber para onde é que vamos e não podemos viver nem construir a nossa relação com o país apenas numa perspectiva conjuntural, imediatista, relacionada com coisas que nos estão a acontecer hoje. Nós precisamos de uma ideia de futuro, precisamos de uma construção de uma ideia de futuro e creio que é para isto que estas conversas servem, não é? O Gaston Bachelard dizia com muita graça, aqui há uns anos atrás, que o problema não é transformar o mundo. Isso não é problema nenhum, porque o mundo transformar-se-á de todas as maneiras. Quer nós queiramos, quer não queiramos. O problema é o rumo desta transformação. O problema é o sentido desta mudança. Este é que é o verdadeiro problema do mundo e é o verdadeiro problema do sentido de futuro que nós queremos. Deixem-me terminar por isso, de uma maneira em que já terminei outros apontamentos, não com a liberdade livre do António Ramos Rosa, na qual devemos recorrer sempre, sobretudo nestes 40 anos de Abril, mas com aquele que eu considero, e talvez alguns aqui me acompanhem nisso, que uma das mais fantásticas poesias da língua portuguesa, e certamente a mais curta, ou uma das mais curtas, não é? Uma poesia do Mário Cesarini, que me foi um dia introduzida pelo Artur Cruzeiro Seixas, como sabem, um pintor surrealista, amigo e companheiro de Cesarini, felizmente ainda vivo, um homem que está com uma lucidez impressionante, e que um dia me disse, esse poema foi escrito pelo Cesarini quando nós estávamos a almoçar. O Cesarini escreveu isso numa toalha de papel, rasgou a toalha de papel, deu-me um poema e disse ao Artur: eu escrevi-te um poema, mas não sei o que é que ele quer dizer, não é? E eu li o poema e expliquei ao Cesarini o poema que ele tinha acabado de escrever, não é? E o poema dizia assim: ama como a estrada começa, não é? No fundo, a ideia de termos que amar uma estrada que está a começar, amar uma estrada com a esperança possível num tempo de tantas dificuldades, construir essa ideia de futuro que é absolutamente central, acreditando sempre, e essa é talvez a minha maior crença nos dias de hoje, ou pelo menos a minha maior responsabilidade. Aquilo que o Albert Camus disse quando foi receber o Prémio Nobel: a realidade é a nossa pátria comum. Nós somos responsáveis pela realidade, somos responsáveis por todos, e é nesta realidade que é a nossa pátria comum que dá esse sentido de responsabilidade, que só vale a pena viver, certamente com muita consciência, mas também com muita ideia de futuro e com uma grande convicção que as coisas podem mudar, podem ser alteradas, se as agarrarmos nas nossas mãos, como aconteceu há 40 anos atrás, no dia 25 de abril de 1974. Muito obrigado. Duas ou três coisas apenas. Permite-me, em nome de palavrar